Bom dia, Carla Coelho. Bom dia. Obrigada por ter aceito o convite de termos esta conversa para podermos chegar a mais leitores da Carla no seu livro Flores da Abissínia e podermos dar a mais a conhecer sobre quem é a Carla como escritora. E eu vou começar por apresentá-la. A Carla é filha de pai alentejano e mãe beirã e nasceu poucos dias da Revolução do 25 de Abril de 1974. Cresceu rodeada de livros e é através dos quais que descobre o mundo e os seus sonhos. Estudou Direito, é nessa área que trabalha, e acredita que todos podemos construir um mundo melhor. Gosta de viajar e encontrar inúmeras perguntas para as respostas que procura, e isso levou-a a voltar à escola, a estudar filosofia. Criou os blogs Os Dias e os Livros e as Flores na Abissínia, e escreve na revista Justiça com A e faz parte da equipa que fundou e dirige a revista Hipólata. Este é o seu primeiro livro, Flores na Abissínia. E então é por aí mesmo que eu começo. O Flores na Abissínia, Carla, foi a sua primeira tentativa de escrita? Não. Antes de mais também dizer bom dia às pessoas que nos estejam a ouvir e que nos vão ouvir e agradecer a presença aqui neste momento de conversa entre nós as duas. O Flores da Abissínia, como a Marisa sabe, é um livro de contos e inclui contos de tempos diferentes, inclui contos de há 7 ou 8 ou 9 anos atrás e inclui coisas mais recentes. Aliás, a forma como ele surge apresentado é mais ou menos atendendo à circunstância temporal, não será a regra esquadro, não será absoluto, mas é tendencialmente assim. Eu comecei a escrever quando era pequena, aliás tenho a recordação de miúda, a professora da escola, que era na altura o ciclo preparatório, que agora já não se chama assim, elogiar de facto uma composição que eu tinha feito, essencialmente pela imaginação, porque era uma composição em que eu ia à China, tenho essa ideia que ia à China, ia ver os campos de arroz, enfim, uma coisa com a ingenuidade própria de uma criança de 10 ou 11 anos, mas que no fundo já indicava algo que eu gostava, duas coisas que eu gosto muito de fazer, ler e viajar, e a terceira que é escrever. Na verdade, depois comecei, já adulta, comecei a escrever com mais regularidade, até frequentei alguns cursos de escrita criativa e foi nesse âmbito que percebi que uma coisa que eu pensava estava mais ou menos encravada, digamos assim, que era a minha criatividade, não é? Por força da vida profissional e do dia-a-dia, de nós andarmos sempre de um lado para o outro, com muitas coisas para fazer, que afinal estava aqui, ainda existia. E comecei a pensar que, de facto, era uma sensação muito boa ter uma página em branco e depois ter a página em branco preenchida com uma história minha que vem, sabe-se lá de onde, não é? Há muitas explicações para a criatividade, mas que quase parece uma coisa mágica. Escrevendo, comecei a partilhar com alguns amigos, alguns professores dos cursos de escrita criativa também me encorajaram a tentar publicar e chegou um momento em que eu próprio senti que tinha muita vontade de partilhar. Eu às vezes já publicava um ou outro texto no blog ou até no Facebook, mas comecei a sentir que tinha vontade de partilhar de uma forma mais sistematizada, mais organizada, sair um bocadinho do âmbito dos amigos e dos conhecidos. E foi aí que surgiu o meu contacto com a Marisa e o livro. Sim, senhora. Então, Carla, acho que encaminhou a conversa de uma forma perfeita para outra pergunta que tenho para lhe colocar. O que é que move, o que é que faz a Carla escrever? Para além desse processo criativo, o que é que a Carla mais associa a escrever? Qual é o gatilho, a alavanca que a faz escrever? São muitas coisas do dia a dia. Às vezes há uma conversa, há um olhar, há um momento, eu vou na rua, por exemplo, posso dar exemplos. Eu gosto imenso, até por motivos familiares, gosto imenso da Baixa e da Rua Augusta, onde um dos contos se situa. Se a memória não me atraiçou, é por ali. E, portanto, para mim, imaginar histórias, até provavelmente com base em pequenos episódios, que ou tenho presentes ou associo a momentos depois da minha vida que estavam esquecidos. Esse é o caso, por exemplo, do conto O Conselho. Os Castelos na Areia, por exemplo, efetivamente trazem uma recordação da minha infância, que é chegar à praia muito cedo com os meus pais
e aquela sensação quase que parece que estávamos no princípio do mundo, porque ainda não havia praticamente ninguém, e ir a correr e comer a Santos depois do banho, por exemplo, isso são coisas que têm de facto a ver com o meu passado. Outras, por exemplo, Jean-Pierre Sandokan, que é um conto que, para quem não sabe, tem como protagonista um gato, foi inspirado pelo meu próprio gato, que se chama James Bond, e que, de facto, eu sempre tive animais, desde pequena, mas nunca fui a figura de referência, porque quando vivia com os meus pais, a figura de referência era mais a minha mãe, que trata mais do animal, e, portanto, eles normalmente associam-se mais à pessoa que cuida mais deles, é natural. E com o James não foi assim, porque ele veio viver para a minha casa, e, portanto, criámos esta cumplicidade muito bonita entre ser humano e ser animal, e posso-me perceber e pude-me perceber, bom, não que ele tenha propriamente o mesmo espírito que o Jean-Pierre Sandokan, espero que não tenha, mas, enfim, da vivacidade, da esperteza, e portanto achei que, e foi ele de facto o detonador desse conto, a inteligência e a esperteza que eu vejo nos olhos dele, não é? E portanto é isso, são coisas do dia-a-dia, às vezes até vêm. Eu, por exemplo, acabei agora de escrever um conto, como aliás contei à Marisa off the record, nas nossas conversas, e de repente no meio desse conto veio-me à memória uma senhora que eu nunca conheci, mas que frequentava o Jardim da Parada, onde eu também estava muito na minha infância, e era uma senhora assim com um ar um pouco estranho, que não se metia com ninguém, mas as pessoas tinham um bocado de medo dela, apesar dela ter um ar muito amistoso, e de repente essa senhora surgiu no meu conto, e é de facto uma recordação de infância que tinha ficado arquivada e que está ali, e portanto eu acho que isso é o mais bonito da escrita, não é? Nós pegarmos em coisas do nosso dia-a-dia ou então sermos surpreendidos por algo que faz parte do nosso dia-a-dia agora ou no passado, mas que de repente trazemos ali, convocamos ali para a folha de papel. A Carla, na sua forma de falar de literatura, é muito interessante, porque de facto reflete muito uma dimensão emocional, não é? Até por nos falar da infância, nos detalhes do dia-a-dia, ou seja, percebe-se claramente no seu discurso que gosta de pessoas e gosta dessa análise de perceber quem é o outro e quem somos nós nesses diferentes momentos da nossa vida. E sabendo eu, não é, que a Carla, por profissão, pelo exercício da escrita, também acredita muito numa cidadania ativa, eu queria lhe perguntar qual é o papel para si, Carla Coelho, como autora, que considera que a literatura tem que ter na sociedade? O que é que nós devemos esperar da literatura enquanto intervenção na nossa sociedade e na cidadania? Eu acho que nós devemos esperar tudo e pedir tudo, porque ter acesso a livros, e num primeiro momento eu não acho particularmente importante, por vezes até amigos que têm filhos preocupam-se porque eles não querem ler os clássicos, querem ler mangá ou querem ler outras coisas, digamos que mais leves, e na verdade, embora eu ache importante a dimensão dos valores que os livros podem passar, a verdade é que eu acho que o importante é ler. Ler, eu acho que não há maus livros. O que às vezes pode ser importante é fazer um trabalho de crítica em relação àquele livro. E para mim, o papel da literatura, o papel das artes em geral, mas o papel da literatura, que me é especialmente querida, até porque de facto, se eu tivesse que me definir numa palavra com tudo o que isto tem de redutor, provavelmente a palavra seria leitora, porque é isso que eu mais faço. E portanto, para mim, os livros dão-nos tudo, dão-nos a capacidade de nos abstrairmos de uma realidade que pode não estar a ser tão boa como isso e de esperarmos um dia ter uma vida melhor, portanto dão-nos alento, dão-nos esperança. Os livros permitem-nos colocar na pele de outras pessoas e viver vidas que nós nunca viveríamos e, portanto, desenvolvermos a empatia, não é? Eu lembro-me de uma conversa que tive com uma menina de 10 ou 11 anos, pronto, que eram, às vezes os miúdos não têm muita vontade de fazer trabalhos de casa, de ir à escola, de fazer isto, de fazer aquilo, e não percebem que a escola é um privilégio, porque há muitos meninos e muitas meninas que efetivamente não têm esse direito, não têm essa possibilidade, e muito gostariam de ter. E às vezes pegarem exemplos concretos que nos vêm dos livros e dizer, olha, tens aqui este caso, ou tens ali aquele, vê lá, porque eu acho que os livros nos dão muitas dimensões para além daquelas que são a nossa, mais imediata, por muito rica que seja a nossa experiência de vida. A minha vida seria completamente diferente para pior
se eu não tivesse tido a sorte de viver numa casa onde havia livros e os pais que não tinham qualquer preocupação em que eu tivesse acesso a livros que talvez não fossem para a minha idade. Por exemplo, eu lembro-me de ter 9 ou 10 anos de ler A Tragédia da Rua das Flores, que ainda hoje é um dos meus livros favoritos, que eu leio todos os anos, e eu não me apercebi da questão do incesto, não me apercebi. Porque de facto, com 9 anos, não estava desperta para aquela questão, embora haja lá um ponto em que se diz ela é a tua mãe, portanto, a verdade é que aquilo me passou ao lado. Quem não me passou ao lado foi o Dama-se de Salcedo, por exemplo, que eu achei maravilhoso. E não me passou ao lado a riqueza da linguagem, a fluidez, toda aquela vivência dos teatros. Ainda hoje, quando entro no teatro onde começa essa ação, que se não estou em erro, agora também não quero falhar, mas penso que é o Teatro da Trindade, eu recordo-me da primeira cena da Tragédia da Rua das Flores, não é? E, portanto, isso muda completamente a minha visão do espaço, muitas vezes, e do que é a vida. E também acho, por exemplo, gosto muito de ler biografias e autobiografias, porque, assim, todos nós passamos por dificuldades, no nosso, todos nós temos momentos muito difíceis na vida. E, às vezes, lermos o modo como determinada pessoa suplantou este ou aquele problema vai nos ajudar. Nós percebemos também que estamos a viver num momento que é doloroso, que é muito difícil e que temos que viver como ele é, mas que vamos superar. Portanto, eu diria, como comecei, que de facto a literatura nos pode dar tudo. É fantástico, eu acho que os leitores da Carla do seu livro Flores na Abissínia vão achar muito interessante ouvir esta entrevista porque passa muito sobre quem é a Carla como pessoa. E quando nós lemos um livro, seja biografia ou não, temos muitas vezes essa curiosidade do que é que habita a cabeça daquele escritor, as suas referências, os seus gostos. E nesse sentido, e para ajudarmos os leitores da Carla a conhecerem um bocadinho mais de si como pessoa, eu gostaria de lhe perguntar quais são as suas principais referências bibliográficas, ou seja, quem é que a Carla gosta muito de ler? Onde é que vai buscar inspiração, desassossego, provocação? Bom, essa pergunta tem várias respostas consoante, digamos, a hora do dia, digamos assim, quase que podíamos dizer assim. Eu acho que há autores, para mim, que são intocáveis. Eu falei já do Eça de Queiroz, durante algum tempo tive uma certa relação de amor-ódio com ele, porque, de facto, a sociedade que o Eça retrata, em alguns pontos, permanece exatamente igual. E, infelizmente, não são em pontos que possamos considerar muito positivos. Portanto, aquilo às tantas, pelo menos para mim como leitora, teve ali um momento de alguma irritação. Mas, com o tempo, isso foi uma fase, digamos assim, uma pequena zanga, e agora já voltou de pedra e cal. Depois, há autores que fizeram parte da minha formação, por exemplo, a Marguerite Yourcenar, que é uma autora extremamente racional, como sabemos, mas que me encantou. E é muito engraçado, porque eu lembro de ler uma biografia dela, lá está, e era miúda, tinha uns 15, 16, 17 anos, por aí, e ela falava da maravilha que era a Grécia, onde ela foi, e também falava da felicidade que foi comprar um vaso de Lalique quando ganhou dinheiro com a escrita para isso. E é claro que eu não irei comprar um vaso de Lalique, só se fosse multimilionária, não é? Mas sempre que vou à Fundação Carlos Gulbenkian e que vou à sala dos Laliques, percebo que tenho esse gosto. E a Grécia em comum com a Marguerite Yourcenar, e portanto isso dá-me um certo talento. Depois, há outros autores que me entusiasmam, a Marguerite Duras, o Virgílio Ferreira, sobretudo na fase da adolescência e da entrada na idade adulta, aí dos 20, 21 anos, era um autor muito importante para mim. Hoje em dia, há muita coisa que eu gostei de ler, por exemplo, o Stoner, que foi um livro que me fascinou pela questão da integridade de uma vida, que é muito difícil de manter, como nós sabemos, não é? As tentações e os deslizes são muito próximos, mas também tenho procurado cada vez mais sair do cânon ocidental, digamos assim, e procurar outras referências. E, por exemplo, gosto muitíssimo de ler alguns autores brasileiros, como a Patrícia Melo. Gosto de ler aquela autora nigeriana, Chimamanda, que escreveu Americana, e é um livro que me impressionou muito e gostei muitíssimo de o ler. E, portanto, cada vez mais tem algumas referências que estão de facto, mais no passado, mas que o Borges, que de facto é um autor
que até está num dos contos, não é? E que efetivamente, e começou precisamente com um sonho, curiosamente um sonho que eu tive com ele e com uma parte de um poema dele. Embora, ao contrário da protagonista do livro, eu não costumo sonhar com poetas. Sonhei uma vez com o Jorge Luís Borges, mas gostei muito e espero que ele volte. E, na verdade, há esses autores, o Borges, que é um autor que para mim é uma referência que eu ainda não li todo, e ainda bem, porque pronto, é sinal que tenho ainda coisas para descobrir e para aprender mais com ele. E, acima de tudo, hoje em dia, o que eu procuro é sair um bocado daquela entrada das livrarias tradicionais, digamos assim, onde estão os blockbusters, e procurar ir às estantes e ver outras coisas. E procurar, hoje em dia a internet também é uma ferramenta muito importante, e às vezes conseguimos encontrar livros, por exemplo, autoras como a Joan Didion, que é uma autora que escreveu O Ano do Pensamento Mágico, que é uma das suas obras que está traduzida em português, mas que tem muitas outras obras e que eu descobri precisamente através destas deambulações pela internet, e às vezes em pessoas que eu admiro, vejo o que é que elas leem e, portanto, procuro que seja o mais diversificado possível, procuro não manter. Agora essa questão pronto, ganhou muito relevo nos nossos dias por causa, enfim, do problema subjacente ao movimento Black Lives Matter. Já antes tinha sido a questão do Me Too, que também tinha surgido em relação à discriminação sexual, e a verdade é que eu acho que se os livros nos enriquecem, eles têm uma grande vantagem também. Outra grande vantagem é assim, podemos dizer, se eu for ao outro lado do mundo, o outro lado do mundo pode estar cheio de perigos. É discutível, eu não acho que seja bem assim, mas sei que há muitas pessoas, enfim, que não escolheriam países ditos menos desenvolvidos, que também é uma classificação com a qual eu tenho muitas dificuldades, mas pronto, tudo bem, e portanto, não iriam porque teriam medo da comida, não há água potável, não há isto, não há aquilo, pronto. Mas ler um livro escrito por um autor daquele país, ou sobre aquele país, é uma coisa inócua do ponto de vista da nossa saúde, porque nós vamos ficar tranquilos, sentadinhos, onde estamos a ler, e não vai haver problema nenhum. E, portanto, é uma forma de viajar e de conhecer outros mundos, e quem sabe depois ir lá fisicamente, mas pelo menos conhecer outros mundos e outras realidades. E isso é uma das coisas que eu acho mais fascinante, eu sou esta pessoa, Carla Coelho, neste tempo e neste lugar onde estou, e acho sempre fascinante imaginar como é que eu seria se tivesse nascido noutro espaço, não é? Que pessoa seria eu se tivesse nascido noutro continente, se tivesse nascido, por exemplo, sei lá, alguns na Etiópia, se tivesse nascido no Vietnã, que pessoa seria eu, não é? E isso é um exercício que eu acho bastante interessante e bastante enriquecedor. E, portanto, as referências para mim, claro que não quero ser ingrata com os autores que me formaram, que foram estes que eu referi, também a Jane Austen, que é uma autora que surgiu na minha adolescência, que depois hoje em dia é muitíssimo conhecida, mas quando eu comprei o livrinho da Europa América, Orgulho e Preconceito, não, era Sensibilidade e Bom Senso, assim é que é, o primeiro, era totalmente desconhecida e aquilo apareceu-me, aliás, queria só dizer isto, há muitas pessoas, eu sou do tempo, digamos assim, em que os hipermercados começaram a vender livros. E na altura, isto foi uma coisa muito debatida, muito chocante. Mas a verdade é que eu quero dizer que não só eu vivia numa cidade onde na altura não havia livrarias, e apesar de ser uma cidade perto de Lisboa, e onde eu vinha a Lisboa com regularidade, a verdade é que é completamente diferente nós temos um sítio que vende livros a 10 minutos de casa, digamos assim, ou 15 minutos de casa. E foi precisamente no hipermercado que eu encontrei, olha, até vou mostrar, Marisa, está mesmo aqui ao pé de mim. Força, Carla, queremos ver. Aqui está, o Orgulho e Preconceito, Sensibilidade e Bom Senso, que eu na altura comprei por curiosidade, porque era uma mulher a escrever, e na altura eu era uma miúda com 14, 15 anos, não havia assim tantas obras de mulheres ditas clássicas. Hoje em dia, felizmente, as coisas são diferentes, mas na altura era assim. E, portanto, foi assim que eu conheci a Jane Austen. Outra autora também, que, digamos, quebrou o cânone masculino para mim, é a Isabel Allende, que ainda hoje é uma autora que eu admiro muitíssimo pela capacidade que ela tem de tocar temas complexos, sempre com muita sensibilidade e com uma nota de otimismo, de felicidade.
Eu lembro-me de ler o livro dela, o Paula, que é sobre a morte da filha dela, e terminei o livro feliz. E o livro termina com a morte da filha. E recordo-me até de uma conversa que tive com um colega de faculdade no bar, e ele disse-me, pois eu no bar da faculdade, e ele disse-me, também terminei feliz. E claro que isso não se deve a nós não termos percebido a gravidade da história, não é? Ou não termos empatizado, mas ao modo como ela conseguiu transformar, dar sentido à vida da filha dela, que foi uma vida muito curta, e humanizar e sensibilizar a sua morte. Portanto, isto tudo a propósito das referências. Portanto, estas pessoas fazem parte do meu passado literário, do meu passado de vida, porque eu convivo com elas no meu dia-a-dia, neste sentido. Recordo-me, conforme agora me lembrei da Jane, recordo-me do José Maria Essa de Queiroz sempre que estou na rua, na Baixa, mas acima de tudo neste momento estou sempre à procura de novos autores, de novas perspectivas, de diferentes pontos do mundo. Sim, a Carla tocou aí uma tónica muito interessante na sua descrição do livro Paula, da Isabel Allende, que a literatura também tem esse papel, não é? De conseguir sublimar o sofrimento, não é? Fazer de alguma forma a catarse e muitas vezes nos dar essa pacificação, esse sentido de vida, de alegria. E eu sei que a Carla, nos valores que passa no seu livro Flores na Abissínia, no que nos está a fazer agora a conhecer como leitora e como escritora, quando o seu e-book foi desenhado, a Carla fez questão de que parte do valor das suas vendas revertessem para uma associação de animais. Eu queria que a Carla nos falasse um bocadinho dessa sua ligação aos direitos dos animais, à sua integração, de como é que vive esse posicionamento, essa causa. A associação que foi escolhida, como a Marisa sabe, é Animais de Rua, que está vocacionada essencialmente para apoiar cães e gatos que vivem, enfim, em situação de não terem uma casa, não terem um humano, digamos assim, que cuide deles. A minha ligação aos direitos dos animais é mais ampla. De facto, eu sou vegetariana. Aliás, sou vegetariana e também não procuro não consumir e não consumo quase nunca, só em situações absolutamente excepcionais, qualquer produto de origem animal. E isso prende-se precisamente com uma visão que é, digamos que no fundo uma visão, enfim, não quero parecer pedante, obviamente, mas quase um posicionamento filosófico que está relacionado com a circunstância de eu considerar que os seres humanos são, de facto, uma parte do mundo, não são o mundo todo, e que nós temos que lidar com os animais não humanos com respeito. É claro que esse respeito temos que aceitar e admitir que poderá não passar sempre pela abstenção do consumo de produtos de origem animal. Mas não se pode prescindir, na minha perspectiva, e não devemos prescindir, de uma atitude de respeito, mesmo em atividades económicas que pressupõem a exploração do animal e que fazem parte, hoje em dia, da nossa sociedade, tal como nós a conhecemos, embora quem estuda estas matérias diga que o futuro será essencialmente plant-based, e parece que será. Mas, independentemente do que venha a ser, eu penso que no presente, todos nós que nos entendemos como seres humanos sensíveis e empáticos, temos a obrigação de nos informarmos e de procurarmos, dentro do que consideramos que é a nossa capacidade e a nossa vontade, que também são elementos a ter em conta, procurarmos escolhas mais conscientes, até não só pela questão dos direitos dos animais stricto sensu, mas pela questão mais vasta da natureza e dos próprios direitos da natureza, que são uma construção que já aparece em alguns autores jurídicos, não é? A questão dos direitos da natureza, designadamente na América do Sul, e que tem vindo a ser desenvolvida. Portanto, de facto, é uma preocupação muito grande que eu tenho, sendo certo que esta preocupação com os animais não apaga a preocupação com as pessoas, porque por vezes nós vemos, às vezes até vemos até nos comentários do Facebook, que alguém tem preocupação com os animais ou com os refugiados, então e os sem-abrigo, então e os idosos, então e as crianças. Ser um ser humano é preocupar-nos com tudo isso, com tudo o que nos envolve, não é? E, portanto, podemos ter uma causa que nos é mais próxima
que não invalida a preocupação e o respeito com outros problemas e que não invalida o esforço que a Marisa ou qualquer outra pessoa possa fazer noutra área que a toca mais de perto, não é? Portanto, o importante, eu diria, é sempre preocupar-nos. Eu acho a vida hoje em dia muito difícil. Poderia parecer que não é? Porque de algum modo as pessoas da sociedade ocidental são privilegiadas, mas por outro lado nós também temos uma sociedade cada vez mais veloz, cada vez mais exigente, e isso é uma pressão muito grande. Mas o que eu acho importante também é conseguirmos um espaço para pensarmos sobre o que é que nos preocupa em termos mais amplos, não é? Para além das questões de pagar as contas, apoiar a família, responder às solicitações profissionais, nós, o ser humano, é muito mais do que isso. E, portanto, nós temos que pensar, acho eu, temos, quem quiser, não é obrigado, não é? Naturalmente. Eu, pelo menos, procuro pensar o que é que me preocupa, o que é que eu gostaria que fosse diferente. E depois, a partir daí, pequenos passos para a mudança em determinadas áreas, não é? Isso pode passar por um consumo mais consciente, pode passar por um voluntariado, pode passar por apoiar pessoas que às vezes estão à nossa volta, mas que vivem numa certa solidão e elas não falam sobre o assunto, não é? Porque nós vivemos numa sociedade onde há o dever de estar feliz a todo o tempo, e portanto às vezes as pessoas nem querem falar sobre esses assuntos para não incomodarem ou para elas próprias não se confrontarem com determinadas coisas, e às vezes não é uma questão de confrontar, às vezes é uma questão de convidar a pessoa para tomar um café ou para se juntar a nós num programa qualquer que vamos fazer, e não são precisas palavras, não é? Nós não, apesar de eu ser uma pessoa das palavras, mas ainda assim admito que há momentos na vida em que não são precisas palavras. O importante é sairmos um bocado de nós e irmos ao encontro do outro. Sabemos que nós não temos a verdade em nós toda, não é? Temos que ter a nossa verdade, como às vezes se diz, mas mesmo a nossa verdade convém ser revista de vez em quando, que é para não ficar feita em pedra, não é? Para não ficar talhada em pedra. Mas não sei, acho que respondi à pergunta, penso eu. Sim, claro que respondeu, Carla. O livro Flores na Abissínia foi lançado, não é? Pelas edições Matrioscas, estávamos nós já em pleno confinamento, não é? Porque de repente fomos apanhados por este desafio do Covid-19, estávamos já todos fechados em casa, quando coincidiu com o tempo da Carla colocar o seu livro no mundo e o partilhar. E eu sei que tem tido eco de alguns dos seus leitores que já puderam ler o livro. Quer partilhar connosco qual tem sido a reação das pessoas que já leram o seu livro, o que é que acham, o que é que sentiram, o que é que sentiram que lhes trouxe de novo? Bom, as pessoas que até agora me abordaram foram tudo pessoas que gostaram do livro. Não sei se os que não gostaram decidiram não me dizer nada ou se todos gostaram, mas por isso posso dizer que até agora a reação tem sido extremamente positiva. Uma coisa que eu tenho gostado muito de saber é qual é o conto ou quais são os contos favoritos de cada um dos leitores, e acho muita graça a perceber isso, porque até agora todas as pessoas escolhem contos diferentes. E isso, e acima de tudo, pronto, isso é uma parte engraçada, de facto, perceber. Depois também, enfim, da parte dos leitores que são meus amigos, há aquela dicotomia de estarem a ler palavras de uma pessoa que eles conhecem, não é? Palavras imaginadas por uma pessoa que eles conhecem, portanto é assim uma certa estranheza boa, digamos assim. E no essencial as pessoas focam muito a alegria, isto deixa-me feliz, não é? Porque eu de facto durante algum tempo vivi um bocadinho preocupada por não sofrer a escrever. E de facto a minha escrita, não só eu não sofro a escrever, pelo contrário, que posso ter aqueles momentos de hesitação, mas é uma hesitação prazerosa, não é? Como dizem os brasileiros, mas para além disso as minhas histórias não são tristes. E eu até tentei escrever uma ou outra história triste, mas depois a caneta foge-me para a felicidade e olha, paciência. E portanto as pessoas o que me falam é da alegria, da imaginação que ali está, de reconhecerem alguns espaços, porque o livro passa-se em Portugal, não é? Os vários contos são aqueles que têm uma localização geográfica, remete sempre para Portugal. E, portanto, as pessoas às vezes também partilham determinados espaços, também gostam de ir ao Castelo de São Jorge, também gostam de se sentar a beber uma cerveja numa esplanada,
também sabem o que é viver em Lisboa quando está imenso calor no verão e hordas de turistas, que não sei se este ano virão ou não, mas que normalmente vêm e, portanto, estão sempre eles próprios, sobretudo os que são dos países do Norte, pouco habituados ao calor, portanto, estão autenticamente a fazer sem água, não é? E, portanto, há isso, há de facto uma identificação, não é? Uma sensação de alegria quando leem e sobretudo, as referências à imaginação. Vou fazer outra pergunta à Carla, que eu acho que quem tem nesta altura os manuscritos em casa guardado numa gaveta ou já pensou muitas vezes em editar, mas tem esse receio, de como é que foi para si, Carla, escritora, quando pôs o seu livro cá fora, quando começou a partilhar nas redes sociais, quando começou a receber e-mails dos seus amigos, ou e-mails de não amigos, mas de pessoas que viram nas redes sociais e ficaram curiosos de ler o seu livro, não é? Sendo que o primeiro BI é a capa e a curiosidade que suscita. Como é que foi para si, Carla, que já percebemos que escreve há algum tempo, que é uma leitura compulsiva, como é que é esse processo quando nós vamos colocar cá fora algo que gostamos muito e que não sabemos muito bem qual vai ser a reação das pessoas? Como é que isso é sentido emocionalmente? Bom, claro que a pessoa, eu falo por mim, fica um pouco preocupada, não é? Porque num primeiro momento, de facto pensamos, bom, mas há tantas pessoas que escrevem, porque é que haveria de ser eu? E depois há uma certa tendência também para nos compararmos, sendo certo que as pessoas, ou os nomes com os quais eu me comparei, que são os nomes das referências que eu disse há pouco, não é? Yourcenar, Duras, Essa de Queiroz, Virgílio Ferreira, não só nada têm a ver com o que eu escrevo, como são grandes nomes da literatura. E, portanto, se eu tivesse ficado fechada nesse pensamento, não teria publicado nada, porque naturalmente eles estão muitos furos acima do que eu possa alguma vez estar, não é? Agora, claro que há um primeiro momento de algum receio, a circunstância de haver uma pessoa que nos dá confiança, porque há várias possibilidades editoriais, não é? E eu penso que a grande dificuldade, quando nós tomamos a decisão de publicar, é encontrar uma editora que nos dá confiança, ou seja, que nós percebemos que não está a dizer que sim apenas, enfim, porque nos vai apresentar uma proposta em que nada perderá e ganhará tudo, e portanto, se as coisas correrem bem, ótimo, se as coisas correrem mal, olha, azar, mas isso não tem repercussão. Eu acho que o mais importante, de facto, é encontrar alguém que nos dá essa confiança, como foi o caso da Marisa em relação a mim, que me deu essa confiança, de uma pessoa que de facto leu os contos, que acredita neles, porque eu recordo-me de ter enviado o manuscrito para algumas editoras e ter recebido a resposta 5 minutos depois. E, portanto, qualquer pessoa adulta percebe, esta pessoa não leu o livro. E, portanto, se não leu o livro, nem folheou, nem passou as páginas, não é? Ou não passou o cursor. E, portanto, o que é que isto diz? Esta pessoa, se vai publicar o livro, é porque me vai apresentar um negócio que para ela não tem nada a ganhar nem a perder, quer dizer, não vai investir, ou melhor, tem tudo a ganhar e nada a perder, não vai investir no livro e, portanto, estou sozinho. E eu acho que uma coisa que é importante para quem escreve também, e quem está a publicar um livro pela primeira vez, é perceber, por um lado, que não estou sozinho, e por outro lado, que a pessoa que está a dizer sim, vou publicar, que vai ler, não direi tudo, mas que vai ler uma parte e que tem a noção de qual é o produto, digamos assim, se podemos falar num livro como um produto, mas agora também estamos numa parte mais comercial, pronto, se vai investir ali é porque acredita naquilo que tem à frente, não é? E isso é uma das dificuldades que hoje em dia temos, sobretudo quando não somos figuras públicas e, portanto, quando não há um motivo para as pessoas comprarem o nosso livro, exógeno ao livro, não é? A circunstância de termos não sei quantas pessoas que nos seguem nas redes sociais, ou temos um programa na televisão, ou isto ou aquilo, que naturalmente dá outra visibilidade. Também não disse há pouco, mas uma das coisas que todas as pessoas me dizem também, que é um crédito para a Marisa e para a designer, é que de facto a capa do livro e o miolo do livro, a apresentação gráfica, são muito bonitos. Portanto, há pouco não disse, mas queria referir. A falar na capa, porque assim nós vamos mostrar aqui a capa, que eu realmente acho que é belíssima e que vale a pena. Ficou muito bem. Toda a gente elogia muito. Se a Carla, como leitora, eu também gosto e gosto muito do trabalho da Miquela Cipriano, eu elegia como designer das edições de materiais, que exatamente que acho que é uma pessoa muito sensível. Se a Carla, agora fazendo um exercício de desdobramento,
não fosse escrito pela Carla este livro, chegasse a uma livraria e visse esta capa, uma vez que diz que os seus amigos elogiaram, identificaram, o que é que esta capa lhe diria sobre o interior do seu livro? Olha, essa capa provavelmente faria com que eu pegasse no livro e o fosse folhear. E depois acho que dir-me-ia exatamente o que lá tem dentro, não é? Ou seja, um conteúdo de umas histórias que eu acho que são histórias leves, sem serem superficiais, que têm uma visão sensível da natureza humana e que procuram a beleza no mundo. Nós sabemos que o mundo não é só beleza, pelo contrário, infelizmente, mas isso também não nos deve inibir de procurar a beleza onde a conseguirmos encontrar. E eu acho que a capa, e também não queria deixar de referir, para além da capa e do trabalho da designer, que de facto é muito bonito, porque dá uma ideia de leveza, lá está, de simplicidade, no melhor sentido do termo, também não queria deixar de referir a fotografia que a minha amiga Cidalina me tirou e que está na badana do livro. Eu não sou nada fotogénica, acho que não sou de todo uma pessoa fotogénica, mas a minha amiga Cidalina Freitas conseguiu efetivamente tirar-me uma fotografia num intervalo do nosso tempo de trabalho que eu acho que saiu muitíssimo bem e, portanto, estou-lhe muitíssimo grata, como já lhe disse a ela pessoalmente, e não queria deixar de dizer aqui, porque fotografar-me não é fácil e ela de facto teve ali um momento de inspiração divina, digamos assim. Então eu gostava, estamos aqui numa tertúlia muito interessante e acho que é de veras muito interessante os seus leitores e os seus futuros leitores perceberem melhor quem é a Carla Coelho, os valores que aspira, o que é que a desafia a escrever, e gostaria de saber se a Carla quer deixar uma mensagem para os leitores do seu livro e de outros livros, que é que gostaria de contribuir para esse ato de cidadania e de cultura. Bom, eu diria que é uma mensagem mais global que a Marisa me está a pedir. Eu diria que todos nós que somos leitores temos a responsabilidade e o privilégio de mostrar aos outros a importância dos livros, de todos os livros, enquanto espaço de imaginação, enquanto espaço de questionamento, de autoquestionamento, do grande desafio que eu acho que se põe a todos nós neste momento, que é o de conhecermos a nós próprios. Não é o nós que nos é inscrito, digamos assim, pela publicidade, não são os sonhos de outros que são inculcados em nós, é quem nós somos, e descobrirmos quem nós somos também é um passo importante para convocarmos os outros a descobrirem quem eles são, não é? E a perceberem, penso que isso está escrito na badana do livro, francamente agora não tenho bem a certeza. Eu não acredito que haja vidas banais e quando alguém me diz, como é que é fulano tal? É uma pessoa normal. Eu não faço ideia o que é isso de uma pessoa normal, não é? Porque nós somos todos diferentes e ainda bem. E, portanto, a nossa individualidade, a individualidade dos outros, é que é a riqueza, é que é a nossa capacidade de construirmos algo melhor. E, portanto, em vez de pensarmos, como às vezes podemos ter a tentação, lembro-me de uma frase do Fernando Pessoa, penso que é nas suas vestes de Bernardo Soares, em que ele fala do empregado da pastelaria e como ele gostava de ser como o empregado da pastelaria, e ele sabe lá quem é o empregado da pastelaria, não é? O empregado da pastelaria está ali naquele momento, naquele papel, mas pode ser um indivíduo com imensos questionamentos, com toda uma vida emocional poderosíssima. Portanto, eu acho que esta é a principal dificuldade, mas também o principal privilégio de ser humano, é percebermos que a pessoa que está à nossa frente é muito mais do que nós vemos, tal como nós somos muito mais do que aquilo que imaginamos em cada momento. A pessoa que eu sou hoje não é a pessoa que eu era há 20 anos atrás, e a pessoa que eu serei daqui a 20 anos, se cá estiver, como espero estar, essa pessoa será diferente e os outros é igual. Portanto, este é que é o grande desafio, e nós leitores, como de facto viajamos por muitos mundos e conhecemos muitas pessoas nos papéis que lemos, nós temos esse privilégio de perceber que a riqueza, os livros são um reflexo da vida, portanto a riqueza está aí, está no mundo e em conhecer os outros e em dar-nos a conhecer. Sem dúvida, no fundo a leitura e a literatura como um repto de humanidade, não é? De nos desenvolvermos como humanos.
Também queria dizer aos leitores que vão ouvir esta entrevista que podem adquirir o livro da Carla através do ediçõesmatriosca@gmail.com, que têm tido o privilégio de receber o livro com dedicatória, se assim o desejarem, da Carla. E queria também dizer, não é, que vamos tentar que o livro chegue cada vez mais a mais pessoas e até se alguns leitores que já leram o livro da Carla o puderem de alguma forma partilhar connosco através de um registro escrito ou de um registro de áudio, que foi esse processo. Agradecer à Carla por ter participado nesta tertúlia e nos ter dado a conhecer um bocadinho mais do seu universo interior e dizer que vamos disponibilizar esta entrevista para que mais pessoas, os que já leram a Carla e os que irão ler, possam aceder um bocadinho mais, como diz a Carla nos vários papéis que fazemos, um bocadinho mais sobre outra dimensão da Carla, sobre outra matriosca, diria eu. Obrigada, Carla, por esta conversa fantástica. Obrigada eu, muito obrigada também à Marisa por ter sugerido e também aos leitores e leitoras, aos ouvintes que venham escutar-me e escutar-nos. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Então, já sabem, se ficarem curiosos acerca do Flores da Abissínia, eu vou mostrar aqui outra vez a magnífica capa que a Micaela Cipriano fez. Podem descobrir entre a delicadeza destas flores e o resto, como diz a Carla, das várias dimensões que temos, nos contos mais sobre este universo. Obrigada, excelentes leituras e até já!